O que vou falar aqui não tem intenção alguma de abalar a fé pessoal de cada um, tampouco abalar a fé institucional das igrejas evangélicas. Mas é só para que eu possa expor meu ponto de vista, tendo em vista que eu sou crente, batizado há 28 anos na congregação cristã no Brasil, sou instrutor musical, sou músico nesta denominação evangélica, mas eu não quero isentar nenhuma delas. Pessoal, o que eu tenho visto nestes últimos dias é um povo crente, um povo que crê em Cristo, que acredita em Jesus Cristo. O Jesus que anda sobre as águas, o Jesus que multiplica os pães, o Jesus que cura os enfermos, sara os leprosos, o Jesus que ressuscita os mortos. Por fim, o Jesus que trabalha intermitentemente, 24 horas por dia, em prol daquele que crer nele. E com isso a gente vê nas igrejas pessoas que entra dia, entra ano, sai ano, com os mesmos problemas. Embora eles entendem que Deus falou com eles através da palavra, que disse que estava com eles, porque é muito comum isso. Deus está contigo, minha graça te basta, eu te faço isso, eu te faço aquilo. Isso é muito comum. Mas como eu já disse, entra ano, sai ano, a velha história. E geralmente no final do ano sempre vem as pregações de que esse ano foi difícil, mas o próximo ano vindouro que está chegando agora será melhor. E a pessoa vai cada vez mais alimentando a sua fé e às vezes não tendo êxito naquilo que ela busca. Mas continua. Por quê? Porque os pregadores te apresentam este Jesus. Aquele Jesus que às vezes pode tardar um pouco, mas que você tem que ter paciência e esperar nele, que ele vai ouvir as suas preces e vai aparecer na sua vida com vitória. Não é assim o Jesus que a maioria conhece? Que tal apresentar um outro Jesus? Que tal você conhecer esse outro Jesus para que você possa entender o seguinte: ora, a minha prova, a minha tribulação, a minha luta, minhas dores, as perseguições sobre mim só cessarão depois que eu conhecer esse Jesus. As calúnias, porque as provas muitas vezes para o crente pode ser calúnias também, perseguições. Ocorre que a calúnia geralmente ela vem por causa de uma vacilada que você deu. Não que às vezes você tenha cometido aquele erro, mas você de certa forma deixou com que alguma ação sua, algum lugar que você foi, algo que você falou, pudesse dar razão a essa calúnia. É como dizer de um esposo ou uma esposa fiel, que num dia qualquer, ela está saindo ela ou ele está saindo de um motel. Saindo. Aí surge a calúnia, sendo calúnia, né? Surge a calúnia, ela estava saindo de um motel. Não precisa nem ver ela saindo com um homem, ou ele saindo com uma mulher. Queira Deus que seja calúnia. Por quê? Às vezes, essa irmã ou esse irmão é diarista, é pessoas que trabalham fazendo coisas, mobiliando, ou fazendo qualquer coisa ali, mas ele estava ali e saiu e alguém viu. É uma calúnia, porque estava lá a trabalho. Não é assim? Mas aí, essa calúnia, mesmo que você não quer dar sua razão a ninguém, e você fica provado, fica atribulado, fui caluniado, estou sendo perseguido, veja bem, isso faz com que você vá à igreja e Deus aparece na minha vida, Senhor Jesus aparece na minha vida, faz isso por mim, faz isso, faz aquilo. Então, eu vou te apresentar agora o Jesus, mas um Jesus diferente. Não é o mesmo Jesus, só que a outra face. A outra representação de Jesus, que ele quer que você saiba, para que você tenha sempre êxito naquilo que você buscar dele. Vou te apresentar o Jesus da prudência, vou te apresentar o Jesus da paz, do amor, da longanimidade, da caridade, do perdão. O Jesus que ensinou aos seus e a nós como ser perfeito cidadão dos céus.
Então, se você tem esse Jesus na sua vida, parece até que eu estou falando de um outro Jesus. Não, é do mesmo. Mas é esse que veio dar o exemplo de vida. Como o servo e a serva deve se portar nesse mundo, porque somos luz do mundo. Então, irmão, irmã, ou até aquele que não se considere evangélico, crente, vamos ter em mente este Jesus. Esse Jesus que te ensinou a ser humilde. Esse Jesus que te ensinou a ser bondoso. Esse Jesus que te ensinou a ser perdoador. Referente a perdão, tem pessoas que não conseguem perdoar nem seu próprio parente, membros da sua família. Não conseguem perdoar pai, nem mãe, nem irmãos, nem primo, nem tios, nem tia, nem vizinho, nem desconhecido. Há pessoas que só pensam em alimentar os seus. Porque Cristo agora, entenda, quando o Senhor Jesus multiplicou os pães, Ele alimentou só os 12 discípulos que estavam constantemente com Ele? Não. Uma vez para 4.000 pessoas, outra para 5.000. E tu, que só coopera, que só dá coleta, tu que só paga dízimo para a igreja, que só faz ali para o seu conforto. Ah, mas tem que cuidar da casa de Deus. E quem diz que a casa de Deus é tão somente a igreja? A casa de Deus não é o mundo, o universo. E quantos lá fora? Gente, é terrível, mas eu já vi pessoas que não ajudam um faminto na rua, com uma marmitex ou com R$5. Aí ele usa subterfúgio, conversas. Não, a gente dá dinheiro para esse pessoal aí, eles vão usar aquilo e fazer aquilo e aquilo outro. Aí se você aperta, que isso, tem que ter caridade, eu ajudo na minha igreja. Para quê? A igreja está pintadinha, forro bonito, ar-condicionado, bebedouros, banheiros esteticamente bonitos. Você conhece esse Jesus aonde? Esse Jesus que só te ensina a dar dinheiro na sua igreja. Porque ele não ensinou isso. E aí, vem sempre aquelas testemunhos. Porque eu estava sem, eu não tinha nada, foi assim, eu não tinha dinheiro para nada. O único dinheiro que eu tenho, Deus pediu, dá para mim, dá para a tua igreja. E ele foi lá e deu, na manhã seguinte apareceu uma grana enorme extra na conta bancária. Ou alguém chegou e deu. Isso é assédio capitalista. De modo assim, né? Subliminar, mas que para alguns é bem entendido isso. Ou seja, dá para Deus que Deus te dá em dobro. Vamos conhecer o Jesus da mansidão. Se tu tiver o que o Senhor Jesus ensinou, a mansidão, a paz, a longanimidade, a bondade, o perdão, o amor, meu amigo, eu digo para você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, e até meu colega desconhecido, não precisa, embora não seja um mandamento meu, nem eu estou querendo mudar o seu estilo de fé, que nem que você ore, porque Deus me faça isso, Deus me faça aquilo, Senhor Jesus, intercede por mim, por isso e isso. Você sabe por quê? Porque Deus guarda os filhos que Ele ama. E os filhos que Deus ama são aqueles que cumprem o mandamento. E os mandamentos são esses, tão simples. Mas não, tem pessoas que têm que ir ao padre, ou pastor, ou operador, ou ancião, o presbítero, o sacerdote, o rabino, para saber o que ele quer comigo. Gente, as leis de Deus são universais e simplesmente compreendida pela nossa capacidade mental. Ainda que não houvesse ninguém para falar de Deus, ainda assim as leis de Deus estariam estabelecidas dentro da mente, da consciência de cada um. Depois eu quero falar algo sobre consciência também. Então dá, meu irmão. Irmão, vou dizer uma coisa, vou contar uma coisa para vocês. Uma parábola. Um homem muito rico tinha em sua empresa um escritório bonito, bem ornado, bem limpo, cheio de móveis e utensílios de primeira. Toda vez que ele chega de manhã, o seu escritório está higienizado, cheiroso, limpo. E ele sabe que ali tem uma arrumadeira, uma mulher que cuida, funcionária dele. Toda vez que ele chega e ele vê daquele jeito, ele lembra dessa funcionária. Só que ele não a vê, porque ele chega
de manhã. E ele sabe que, uma hora que essa minha funcionária precisar, antes que ela me fale, eu quero estar ajudando ela no que for preciso. E um dia, esse empresário chega e vê o escritório tudo arrumado, tudo arrumadinho, como sempre foi. Mas logo em seguida veio o gerente para conferir se estava tudo arrumado. Está tudo arrumado? Tá tudo arrumado. Ó, a funcionária, ela veio aqui, arrumou o seu escritório, deixou tudo arrumado porque ela é uma mulher prendada. Só que ela arrumou e foi embora porque ela estava passando mal. Esse patrão logo já intercedeu por ela. O que está acontecendo? Tem que ser feito alguma coisa por ela, porque ela está passando mal. Leva lá para o médico, faça o que for por ela, porque ela, mesmo passando mal, ela veio aqui e cumpriu com a missão dela. Não dá para você fazer aí também uma parábolazinha, imagine alguma coisa. Por quê? Estou falando em referente à oração. Essa mulher sempre fez tudo o que o patrão queria, mas nunca ficou no pé dele. Patrão, aumenta meu salário. Ah, patrão, eu estou precisando disso. Ah, patrão, eu vou ter que amanhã eu não vou poder vir. Ah, patrão, isso e aquilo, eu quero isso. Fosse assim, ele já teria mandado ela embora. Mas que mulher, ela faz a obrigação dela, é a obrigação. Mas fica me cobrando, eu vou mandar ela embora. Então, meu irmãozinho, tu és um filho. Vamos transformar em um funcionário de Deus. O patrão, Jesus, que seja o gerente. Faça tudo que o Senhor vos manda. E às vezes, olha, é certo que o que o Senhor manda para que tu faça é bem esclarecido todos os dias. Todos os dias você se levanta e pensa, hoje eu tenho que ser honesto, hoje eu tenho que ser manso, hoje eu tenho que ser bom, hoje eu tenho que ser pacífico, de paz, tenho que ser amoroso. Pensa só nisso e faça. Não. Incomodando Deus, não. Para você ver se o Senhor não vai estar na sua vida. Até tem casais que vivem uma luta. Sua vida conjugal. Meu irmão, minha irmã, você está passando por isso. Adianta você ficar pedindo, oh Deus, abençoa meu casamento, ajuda Senhor, eu casei porque o Senhor prometeu que ela seria, o que ele seria, o Senhor mandou a palavra. Adianta. Sendo que em oração de joelho prostrado e com os olhos fechados, você diz isso para Deus. Mas e a sua relação com a sua esposa, com os seus vizinhos? Por que você não pensa nisso? Não, a minha obrigação como esposo, como esposa, é ser fiel, honesta, uma esposa, um esposo valoroso. Vou ser humilde, vou ser manso, e isso vai ser ajeitado. Porque o Senhor ordena que seja assim. Um casamento. Entendeu o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Então, meus irmãos, nas suas provas, nas suas tribulações, queres orar? Ore. Mas quanto mais você ora por uma prova, uma tribulação, uma luta, mais ela vai estar presente. Meu irmão, a fé, ela anda junto com a dúvida. Quanto mais se tem dúvida, mais se tem fé. Quanto mais se tem fé, mais se tem dúvida. É companheira. Inseparáveis. Então você fala com Deus. Senhor, a minha vida está entregue em tuas mãos, Senhor. E a partir de agora, eu vou orar uma vez para uma coisa, porque se a pessoa, vamos voltar ao patrão e a funcionária, se a pessoa pede uma vez só, patrão, preciso de um aumento, um patrão que é justo, ele vai, tá bom, vamos ver, e vai pensando, ela continuando fazendo o que é certo, uma hora ele aumenta o salário, mas se ficar todo dia pedindo, eu quero isso, você manda embora. Então vamos ter com Deus, Senhor, nas minhas lutas, Senhor, nas minhas tribulações, eu quero ser fiel. Irmãos, é comum, pessoas estão trabalhando numa empresa, ou seja, autônomo, ou que se trabalha empregado, está tudo bem, mas ele está ajoelhando todo dia, ô Senhor, abençoa meu trabalho, ô Senhor, abençoa isso. O irmão está com a dispensa cheia de comida, ô Senhor, dá-me um pão, ô Senhor, não deixa faltar. Ele não está deixando. E com isso, são palavras, a ladainha, né, a velha ladainha que a gente fala, multiplicação de palavras, aquela coisa repetida. Está tudo em paz na família, ô Senhor, dá paz na minha família, coisa mais. Deixa para tu pedir a Deus mesmo quando você estiver necessitado. Se tu queres agradecer, então agradeça. Mas tem gente que faz isso como tá, eu vou agradecer, vou orar agradecendo a Deus por tudo de bom que tem feito com ele. Às vezes nem é sincero, porque está tudo bem. Quer saber quando alguém agradece por um prato de comida?
quando ele passa fome, quando ele sente fome, aí é que prato de comida, ele agradece, fica tão satisfeito que o próprio Deus veio, meu filho está satisfeito com o prato de comida que ele comeu e matou a fome. Ser grato não é dizer eu agradeço. Tem pessoas que agradecem a Deus, eu agradeço a Deus pela minha casa, pelo meu carro, pela saúde, tal e tal. Sabe como você é grato com o seu carro? É usando o seu carro para o seu dia a dia, para a sua vida, podendo fazer algo pelos outros. Tem gente que tem o carrão, vai no racha, bota um sonzão estrondante, faz isso, faz aquilo, coloca mulheres no carro, sai com os amigos, bebe, dirige, embriagado. Isso mas está agradecendo. Agradeço a Deus que Deus me deu o meu carro, porque agora eu pego todas, porque agora eu vou para as minhas curtições, Deus é bom, me deu o carro. Adianta isso? Mas se tu tem seu carro, que favorece a você e a tua família, sempre fazendo o que é correto, e às vezes ajudando até outros, isso já é agradecimento. Sua casa. Tem gente que agradece a casa e tal, e tudo, mas a casa dele está sempre recebendo as visitinhas para olha, e para fazer outras coisas, né? Visitas que a esposa não pode saber, que o esposo não pode saber, não os filhos podem saber. Aí, adianta agradecer? Então, meu irmão, o Senhor gosta desse agradecimento sincero. Você dá uma camisa para alguém e essa pessoa não usa, você fica triste. Se ela usa, dá uma camisa bonita, mas ela pega e usa para trabalhar serviço braçal e fazer e acontecer, você vai ficar triste. Fazendo uma referência com o carro. Mas se você, mesmo que ela te agradeça, nossa, que coisa linda, obrigado e tal. Mas se ela pega aquela camisa, às vezes nem tem pessoas que não dão conta, obrigado ali e tal. Mas aí você vê ele vestindo ela numa ocasião, num evento, num aniversário. Para quem é crente, vai no aniversário de crente, vai no casamento de crente. Quão satisfeito você não fica? Então vamos voltar ao Cristo, não o Cristo curandeiro, não o Cristo multiplicador de pão, não o Cristo que cura o câncer, que ressuscita. Vamos, tenhamos isso em mente, porque nas nossas enfermidades, nas nossas necessidades materiais até, às vezes precisamos de Cristo. Precisamos que o Senhor faça uma obra em nós. Mas vamos ter primariamente o Cristo que ensinou a ser manso, humilde, honesto, respeitador, bondoso, perdoador. Vamos ter esse Cristo em nossas vidas. E aí, meu irmão, no mais, tudo Ele fará. Porque Jesus disse também que Deus conhece, acho que foi, o íntimo do nosso coração. Ainda que nós falemos, antes que pensemos em falar, o Senhor já conhece. Quanto que Deus te deu? E você, meu Deus, eu nem pedi. De repente o Senhor me abençoou. Tá? Nas lutas e nas provas. Senhor, vou orar, porque a minha fé alcança. Vou orar ao Senhor por essa causa, Senhor. Hoje estou orando. Sempre quando vier uma coisa, tu fala e confia. Senhor, estou orando. Agora, está entregue em tuas mãos. Só de você fazer isso e não voltar a orar, você já vai ver um alívio. Ah, mas aí vai orar. Jesus orou quantas vezes? Lá, nos evangelhos. E hora ele falava assim, mas vocês nem oram comigo, mas nunca insistiu com eles para orar. Ah, quem diga, se bem que eu não gosto de nada extra bíblico. Porque no hebraico, é porque no aramaico, é porque não sei o que tem, esse negócio de... Ele só ensinou... É vigiar, o orar não é isso não, é vigiar, tem que ser vigilante, é vigiar. Eu não gosto de extra bíblico, né? Tudo bem, mas eu ainda penso que o mais importante é vigiar, ser prudente. Ver as virgens e as loucas, as 5 virgens e as 5 loucas. Quem disse que elas oraram? Ela só ficou vigilante, esperando o momento. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmãzinha? Tá bom, meu colega que eu não conheço? Guarde isso no seu coração. O Jesus, a outra face de Jesus, que ele veio, não foi para ensinar milagre não, porque ninguém faz, só ele. Mas para ensinar como ser um perfeito cidadão do céu. E o cidadão do céu, o Senhor, está com ele nas suas necessidades e na sua vida.